Olá e bem-vindos a mais uma explicação detalhada. Hoje a gente vai mergulhar fundo num conceito que é simplesmente fascinante: as marcas da fé. Sabe, para entender de verdade o peso desse tema, nós vamos cruzar a ponte entre o passado distante e o nosso presente. Nós vamos pegar um relato apócrifo bem antigo que conta os últimos dias do apóstolo Paulo e colocar lado a lado com um guia moderno de sermões em família chamado Marcas de Amor. É uma chance incrível de observar como essa ideia de lealdade e de identidade espiritual atravessou séculos. Bora lá? Para dar o pontapé inicial na nossa conversa, a gente precisa fazer uma pergunta muito profunda sobre identidade. Afinal, o que realmente define a devoção? Será que a verdadeira lealdade exige aquela marca física, literal, forjada num sacrifício extremo? Ou será que essa identidade vai sendo moldada aos poucos, sabe, naquela quietude da repetição diária dentro de casa? É exatamente essa tensão entre o extraordinário e o cotidiano que nós vamos explorar agora. Bom, parte 1, o sacrifício final de São Paulo. Vamos voltar um pouquinho no tempo lá para os dias do imperador romano Nero, no primeiro século, que era famoso por perseguir os cristãos. Tem esse documento histórico, os Atos de Paulo, que detalha uma escalada de eventos que é literalmente de tirar o fôlego. No meio dessa perseguição cruel, Paulo é preso e levado direto para Nero. E olha só a coragem. Em vez de recuar, ele declara na maior ousadia que está recrutando soldados para um rei muito maior. O resultado? O decreto imediato de sua execução por decapitação. Mas o mais impressionante é que, mesmo de cara com a morte, ele lança um último desafio, uma promessa surpreendente de que iria voltar. E essa frase ilustra de forma brilhante o que é uma marca física e definitiva da fé. Paulo avisa na cara do imperador que a execução não era o fim da linha. É uma afirmação de vida eterna que perturbou o império de um jeito tão profundo que, segundo o relato, acabou inspirando a libertação de vários outros prisioneiros. Ou seja, a marca do martírio aqui vai muito além do sofrimento. É um testemunho de identidade que simplesmente não pode ser apagado. Certo, avançando agora para a parte 2, marcas nos umbrais da porta. Agora a gente sai daquelas marcas físicas de martírio lá da antiguidade e entra no espaço do lar moderno. O que é genial nessa comparação visual do guia de sermões é como ela coloca a marca do sangue do Êxodo, que é um sinal puramente de graça e libertação, lado a lado com a marca da lei do livro de Deuteronômio, que pede obediência. Isso mostra pra gente que a fundação de um lar precisa que essas duas coisas coexistam, sabe? A graça que salva e a prática rigorosa da lei. Não dá pra ter só uma. Dando sequência à parte 3, a mão e a testa. Trazendo o foco das portas de casa para o interior do próprio indivíduo, os textos revelam como a fé marca literalmente as nossas ações e os nossos pensamentos. É super importante entender a diferença aqui. A marca na mão significa o trabalho enraizado lá no mandato da criação do Gênesis. Não é apenas o labor do dia a dia, é um serviço vocacional. Já a marca na testa representa o intelecto, a mente. É como se ter a sabedoria divina ali funcionasse como um escudo impenetrável contra as ideologias do mundo. Resumindo, as mãos executam o propósito e a mente protege a identidade. E isso nos leva à parte 4, estágios do crescimento espiritual. Gravar essas marcas não acontece da noite para o dia, certo? Existe um caminho de desenvolvimento muito claro. O ponto de partida é a rebeldia. Sabe aquela resistência inata à vontade divina, tipo a história de Caim? Pois é. Aí o segundo passo é a obediência. Pensa na figura de Pedro, baixando as redes de pesca no lago fundo depois de virar à noite exausto. A vontade humana grita o contrário, mas a submissão prevalece. E o estágio final é o alinhamento. É o topo da maturidade, aquele momento incrível onde a vontade de quem crê e a do Criador se tornam perfeitamente uma só. Chegamos então na parte 5, a herança da fé. E o que acontece com essa fé alinhada? Ela não fica presa na pessoa. Ela vira uma verdadeira herança, que deixa marcas profundas no dia a dia em 4 áreas principais. Na saúde, a confiança plena derruba a ansiedade e traz um vigor novo. O trabalho deixa de ser apenas uma necessidade econômica e vira uma missão, um serviço divino. Os relacionamentos passam a ter o perdão e a graça como alicerces para curar feridas. E por fim, o serviço ao próximo ganha um peso de eternidade. Não é mais sobre recompensas imediatas, é uma mudança total de perspectiva. E agora nós vamos para a parte 6, as cicatrizes da redenção. Toda essa estrutura teológica riquíssima que a gente acompanhou deságua na marca suprema, as cicatrizes do Cordeiro. Em um mundo onde todo mundo carrega seus próprios machucados, fruto das lutas e dos fracassos da vida, essas cicatrizes de Jesus servem como uma garantia eterna.
Elas provam de uma vez por todas que as feridas passageiras do pecado e do sofrimento humano são, no fim das contas, totalmente superadas e vencidas pela redenção divina. Para concluir a nossa explicação de hoje, eu queria deixar essa reflexão no ar. Como é que essas histórias antigas de sacrifício absoluto, combinadas com os ensinamentos de hoje sobre a família e a lei, estão moldando ativamente a identidade num mundo tão complexo como o nosso? Fica muito claro que as marcas, sejam aqueles testemunhos corajosos de dar a vida, ou a lei gravada de mansinho nos umbrais de casa, são os verdadeiros pilares de uma devoção que resiste ao tempo. A grande questão é, quais são as marcas que estão sendo gravadas neste exato momento nas ações dos pensamentos e no futuro das próximas gerações? Pensem nisso.